Sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei 11.340, também conhecida como Maria da Penha, é um mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Estamos comemorando 16 anos da lei que, com o decorrer dos anos, protege mulheres em todo o Brasil. E hoje participamos de uma coletiva de imprensa com os órgãos de segurança que auxiliam as mulheres em situação de vulnerabilidade. Acompanhe. A Lei número 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para enfrentar e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, completa 16 anos. Estamos comemorando aí 16 anos da Lei Maria da Penha. E em âmbito nacional foram feitas algumas operações, né? E aqui o batalhão se engajou nessas operações. Buscamos junto com a Polícia Civil, porque a gente sempre fala que nós temos aqui um bom relacionamento com os outros órgãos de segurança, né? Então, mais uma vez, fomos atendidos junto à Polícia Civil e também ao Judiciário, que a doutora Lilian faz um excelente trabalho, né, nesse sentido. E na busca de informações para a gente fazer algumas atividades, algumas operações diferenciadas para marcar essa data, né? Então, desde o dia 29 de agosto, né, e está finalizando agora na próxima semana, 27 de setembro, né, esse mês todo aí de ações, a gente realizou algumas coisas. Em todo o país, uma operação nacional foi realizada para marcar a data. Em Erechim, diversas ações estão acontecendo para proteger mulheres em situação de risco. Entenda como funciona a Patrulha Maria da Penha e a qualificação dos profissionais envolvidos. Primeiramente, o policial militar, que ele tem interesse em trabalhar na patrulha, é feito de forma voluntária. Então, o policial militar ele vai frequentar um curso de qualificação, ele passa uma semana aprendendo um pouco mais sobre a lei, como atender as vítimas. Posterior, então, ele retorna para sua unidade e ele vai trabalhar diretamente com a patrulha. Nós temos a Patrulha Maria da Penha semanalmente, então são 2 policiais militares, né, que passam por esta qualificação. Sempre tem uma policial militar feminina junto com o masculino, até para atender um pouquinho melhor a vítima, né? Ela se sente mais à vontade com uma mulher do que, às vezes, o masculino para relatar algumas situações de violência. Então, o policial militar, antes de ir para a casa da vítima, depois a Kiane vai explicar um pouquinho como é que funciona, então, a chegada para a guarnição ir até a visita. Então, antes de ir para a visita, o policial militar, ele tem que verificar a situação daquela vítima no sistema, ele vai ler a ocorrência, né, de como é que foi, o que aconteceu com aquela mulher, para ele chegar já na residência sabendo, né, que tipo de situação ele vai encontrar, como que seria o agressor, porque poderá ocorrer da hora que a guarnição chegar na residência, encontrar o agressor no local, então ele precisa saber, né, quais as medidas, como é que ele vai fazer esse atendimento. O atendimento ele é feito na residência da vítima ou em algum lugar em que ela se sinta à vontade para relatar, né, para conversar. Nos últimos anos, a temática da violência doméstica recebeu muito mais atenção do que em qualquer outro momento. Primeiramente, né, a doutora Lilian, através do Poder Judiciário, ela faz uma triagem, né, durante as audiências das vítimas que são atendidas de violência doméstica. Ela faz uma triagem das medidas que ela vai encaminhar para serem acompanhadas pela patrulha. Daí, a partir desses documentos que ela envia para a brigada, né, a gente faz o levantamento do endereço, o local onde que essa mulher trabalha, e a partir disso a gente entra em contato com os patrulheiros entram em contato com essa vítima e vão fazer o atendimento para ela. Daí, como a sargento falou, a gente vai na residência, né, ou no trabalho, no local que ela se sinta mais à vontade, para receber esse atendimento da brigada. E daí nós conversamos com ela, né, para saber se as medidas protetivas estão sendo cumpridas, se ela teve contato com o agressor desde que passou a ter vigência a medida protetiva ou não. E também a gente pergunta questões em relação à condição socioeconômica dela, né? Se ela tem trabalho, se ela recebe algum tipo ou necessita de algum tipo de ajuda de assistência social, coisas assim nesse sentido. Porque nós fizemos a brigada, junto com a Polícia Civil e o Poder Judiciário, a gente tem uma rede de apoio
para atender essas vítimas de violência doméstica. E além da Brigada, da Polícia Civil e do Poder Judiciário, nós contamos também com os órgãos de assistência social da Prefeitura, né? O CRAS, o CRAM, o CREAS. Então, a gente tem contato, né, com esses outros órgãos, que a partir de que uma vítima demanda da gente, olha, eu estou passando por necessidades, necessito de uma cesta básica, a gente solicita, né, ou até mesmo um atendimento psicológico, a gente consegue, né, atender essa necessidade da vítima. Segundo a delegada responsável pela Delegacia da Mulher, o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica tem evoluído desde 2017, com números caindo ano a ano. Mensalmente, a gente registra em torno de 100 ocorrências policiais envolvendo violência doméstica, né? A Delegacia da Mulher hoje, ela acaba não fazendo não tendo atribuição unicamente de atendimento a mulheres vítimas. A gente acaba tendo outras atribuições também, criança, adolescente, idoso, né, grupos vulneráveis, mas o que mais impacta realmente são os números de violência doméstica contra a mulher, né? Então, mais ou menos uma centena de registros por mês, né, de onde são cumpridos por volta de, a gente não consegue precisar, mas por volta de 7, 10 mandados de busca e apreensão, geralmente busca e apreensão de arma, né, que é o que nos interessa aqui, por mês, né? Então, a gente tem, assim, nos últimos anos, em torno de 50, 60, né, é o nosso número de mandados de busca e apreensão por ano. Além disso, são feitas prisões, tanto prisões em flagrante quanto prisões decorrentes de mandado deferido pelo Poder Judiciário, por representação do Ministério Público, por representação da Polícia Civil, né? Em torno de 20 a 30 mandados a gente tem por ano, né? Então, mensalmente, teve meses em que a polícia... o maior número de prisões efetuadas pela Polícia Civil foi decorrente de violência doméstica contra a mulher, né? Aqui na região, esses dados. Afora isso, as prisões, então, as armas apreendidas. Num ano, nos últimos anos, né, como média, a gente tem apreendido de 15 a 20 armas por ano, né, nos últimos anos, envolvendo sempre violência doméstica, né? Nessas questões atinentes, a mulher denuncia que o agressor tem arma, a gente representa, o Poder Judiciário defere e nós vamos fazer esse cumprimento, essa apreensão dessas armas, né? O Major André Conigones apresentou números que mostram o quanto as ações de prevenção têm feito os números diminuir no decorrer dos anos. A Patrulha Maria da Penha, no ano de 2020, recebeu pedidos do Judiciário para atender 287 vítimas de violência doméstica, fazer visitas para 287 vítimas. Já no ano de 2021, foram só 139 vítimas, né? E agora, no ano de 2022, até o presente momento, e já se vai lá, não vou dizer no final do ano, mas faltam 3 meses para finalizar o ano, mas somente 89 vítimas, né, a doutora nos encaminhou para verificar se as medidas protetivas estão sendo cumpridas. Então, a gente tem observado desde 2020 uma redução. Com a implementação da Lei Maria da Penha, as mulheres se percebem mais em relações abusivas e situações as quais não devem tolerar. A violência contra a mulher ocorre em todas as classes sociais, conforme destacou a magistrada. Eu percebo assim que ainda existem alguns mitos em relação à violência contra a mulher. Às vezes a gente observa que a comunidade imagina que apenas pratica violência contra a mulher aquele cidadão que já tem antecedentes criminais, que já é envolvido com o crime, né? Que uma pessoa que não tem antecedentes, que é bem visto na comunidade, que é trabalhadora, essa pessoa não pode praticar violência contra a mulher. Mas eu diria que é exatamente o contrário. A maior parte dos abusadores domésticos não tem antecedentes criminais, são trabalhadores e bem vistos na comunidade. A violência contra a mulher, ela ocorre dentro da casa, né? Onde ninguém vê, onde ninguém percebe, né? Muitas vezes silenciosa.
muitas vezes sem qualquer lesão corporal, sem qualquer marca de agressão, apenas com palavras, com atitudes, né? Durante muitos e muitos e muitos anos. E isso, né, caracteriza um crime, sim, terrível, né, com consequências nefastas para a vítima e para os seus filhos, que é a violência psicológica. A violência psicológica é considerada crime, né? E eu acho que essas informações são importantes de ser divulgadas, né? O cidadão que não tem antecedentes criminais, ele pode sim, e a gente percebe que na prática acontece isso, praticar a violência contra a mulher, contra a sua companheira, contra a sua mãe, muitas vezes, né? Contra a namorada. Então, a gente precisa acabar com esse mito, né, de que pessoas, digamos, de bem, não praticam a violência contra a mulher. E a gente percebe que isso acontece porque a violência de gênero, a violência contra a mulher, ela é algo cultural, né, que a gente está lutando aí para mudar, né, para mudar essa cultura. Muitas vezes aquele homem, né, ele viu o pai dele, o vô dele, né, ser agressivo com a esposa, e ele transmite isso, não às vezes daquela forma pensada, eu vou ser agressivo com a minha mulher. Ele repete aquele padrão familiar, passa de geração em geração, geração em geração. E isso é importante a gente dizer, e a gente tem uma preocupação também, aqui vou incluir essa divulgação, de a gente também, paralelamente à questão de ter uma postura firme e rígida em coibir, né, esse tipo de violência, prender sempre que precisa prender, paralelamente a isso, a gente também criou no fórum, né, através do Sejusc, um trabalho com os homens, um trabalho educativo. É o que a gente chama de oficina de gênero, já está acontecendo. Os homens são encaminhados para essa oficina, que ela é composta por vários encontros, eles são obrigados, né, a participar desses encontros. Alguns se dispõem, mas outros a gente impõe essa medida. E nesses encontros são trabalhadas essas questões. As questões de gênero, a questão da relação desse homem com o pai dele, né, a questão do autocuidado. E a gente tem tido uma experiência muito positiva. Antes de a Lei Maria da Penha começar a ser aplicada, um dos maiores problemas a serem enfrentados era o fato de se trabalhar com uma circunstância que não se traduzia em uma figura penal. Muitas vezes era necessário convencer a própria vítima de que os comportamentos violentos dos agressores deveriam ser punidos.